Olá pessoal, o programa Vida e Saúde está de volta. O nosso tema de hoje são aqueles problemas vasculares. Sabe, problemas vasculares são todos aqueles que envolvem o nosso organismo no que diz respeito às nossas veias, à nossa circulação. Você em casa apresenta algum problema? Você passou por alguma situação? Tem algum familiar que tem um problema vascular? Quer saber como tratar, como curar? Escreve pra gente. Nós temos um especialista no assunto aqui no nosso programa, que é o Dr. Guilherme Camargo Gonçalves de Abreu, angiologista e responsável por cirurgia vascular. Olha, eu não falei, mas você pode ligar no 19 3871 9620, no e-mail vidaesaude@rs21.com.br ou no nosso WhatsApp 19996755600. Bom, doutor Guilherme, nós saímos para o intervalo falando da questão da qualidade de vida, para nós nos cuidarmos no que dizem respeito, por exemplo, às varizes, que é um dos problemas mais comuns que todos nós temos, mais em mulheres, e o senhor falou em qualidade de vida. Mas é só a qualidade de vida que faz com que previna as doenças vasculares? Não, um dos maiores objetivos do tratamento é realmente melhorar a qualidade de vida, mas a gente deve tratar as doenças vasculares não só como qualidade de vida, mas como para evitar complicações, seja a formação de uma úlcera varicosa, seja uma inflamação numa ferida, seja para evitar uma complicação como uma varicorragia, uma variz que sangra, ou uma flebite, uma trombose venosa. Então, esses são os objetivos da gente tratar essas doenças. Antes, eu vou abordar com mais tranquilidade a questão das varizes, mas já chegaram algumas perguntas. Eu agradeço a vocês todos que estão participando desde agora. É da Renata Aparecida Verger, de Jacarezinho, Paraná. Gostaria de saber, tenho muita dor na virilha do lado esquerdo. Pode ser alguma doença vascular? Pode ser, mas é pouco provável que seja. Normalmente, assim, difícil a gente generalizar sem examinar, mas as doenças que causam muita dor na região inguinal, geralmente são as hérnias inguinais. Então, vale a pena ela consultar com o médico mais próximo dela. Um bom exame físico pode direcionar o que está causando essa dor na paciente. Mas pode ser também uma distensão muscular? Sim, uma dor muscular. E qual é o termômetro para eu saber se é vascular ou se é uma distensão? Normalmente, as dores vasculares têm uma clara correlação ou com a posição de pé ou com o fato de caminhar. Pacientes com doença venosa têm muita dor ao ficar muito tempo de pé. Lembrar que as veias têm a função de trazer o sangue da perna para o coração. Quando a pessoa tem uma veia doente, uma veia entupida, a pessoa fica a longo período de pé e esse líquido fica armazenado na perna. Isso causa dor, sofrimento. Quando a pessoa tem uma doença arterial, a função das artérias é levar sangue para irrigar os tecidos, especialmente das pernas. Então, quando a pessoa tem uma obstrução arterial, ela começa a ter uma dor classicamente relacionada ao fato de caminhar ou exercitar. É a pessoa que começa a caminhar, anda um quarteirão, precisa parar com dor na panturrilha. A maior característica das doenças vasculares é respeitar a posição de pé, no caso das doenças venosas, ou relacionada ao caminhar, no caso das doenças arteriais. Então, doeu o pé, doeu a panturrilha, já é um sinal de alerta. Se for um sintoma fugaz, não merece tanta preocupação, mas um sintoma limitante, intenso e que esteja persistindo, vale a pena ser avaliado por um médico. E doutor, e essa questão do inchaço? Quando a perna incha, às vezes o próprio pé, ou a pessoa acorda de manhã, vai pôr o pé no chão e já sente dor. Tem ligação com problemas vasculares? Sim, tem sim. O sintoma de inchaço é um tanto quanto inespecífico. Uma pessoa pode ter inchaço por causas metabólicas, uma alteração na tireoide, ou uma alteração renal ou hepática, mas também pode ter um sintoma de inchaço por conta de alteração nas veias, que vai prejudicar a drenagem venosa, ou então no sistema linfático, que também ajuda as veias na drenagem, né? O sistema linfático é responsável por alguma coisa em torno de 5% da drenagem do líquido que vem da perna para o coração. Os outros 95% são drenados pelas veias. Entendi. Só para a gente ir ficando esperto e detectando se aí em casa ou aqui até mesmo no nosso grupo que está realizando o programa, nossa produção, se alguém apresenta essas características, porque confundem a gente. Sim. Por exemplo, retenção de líquido no corpo, tem alguma relação com problemas vasculares ou não? Não necessariamente.
Quando a gente observa retenção nos dois membros inferiores, ou a pessoa que acorda com o rosto inchado por retenção de líquido, ou que tem falta de ar ao deitar, pode ser um sintoma de retenção de líquido. Normalmente, as causas que atingem o corpo inteiro com retenção de líquido são causas metabólicas. Então, vale a pena a avaliação de um médico, um bom clínico, para descartar essas causas metabólicas inicialmente. Entendi. Até chegar Sim. a um caso mais específico. Olha, temos mais questões aqui. A Elza Souza de Campinas, aqui próximo da gente, ela diz: o que significa quando aparecem vários hematomas no corpo? Eu não caí, mas em vários lugares no corpo aparecem esses hematomas. Eu tenho 62 anos. De fato, às vezes a gente olha no corpo e tem vários hematomas que não são machucados. O que é? A principal causa de hematomas que leva a gente assim, a ficar muito preocupado é algo chamado coagulopatia, alteração do sistema de coagulação. Isso pode ser causado por medicações, como AS, como anticoagulantes, para quem toma essas medicações. Alteração hepática pode causar a tal da coagulopatia. Então é muito importante observar se a pessoa já teve algum episódio de sangramento propriamente dito. Porque uma coisa é ter hematoma, outra coisa é sangrar esse hematoma, é isso? Hematomas cutâneos, equimoses, manchinhas na pele, são pequenos sangramentos microscópicos delimitados. Não causam risco à saúde, mas isso aí pode ser sinal de que a pessoa tem uma alteração na coagulação sanguínea e pode vir a se manifestar com um sangramento externo. Um sangramento externo, esse sim, pode causar risco de vida. É muito frequente a gente ver pessoas que têm pequenos vasinhos na pele ou varizes surgindo manchinhas roxas. Isso aí nada mais é que assim, é um sinal que a pessoa tem a parede dos vasinhos capilares muito frágil. Então, com traumas mínimos podem estourar e formar uma roxinha. Normalmente é só uma preocupação estética, não traz nenhum sinal de nenhuma gravidade a mais além disso aí. Muito bem, então vamos entrar nesse assunto para valer, que são as varizes, né? A gente se preocupa, principalmente a mulher, quando olha nas pernas e, opa, começa a aparecer um vasinho, outro vasinho, vai ficando roxinho. Tem um procedimento que queima quando é um vasinho. Mas quando a preocupação tem que ir além desses vasinhos, qual é o termômetro para eu saber, olha, isso aqui não é só um vasinho, isso é uma varize? Normalmente aqueles vasinhos de poucos milímetros de diâmetro, que não causam elevação, não são palpáveis, não causam nenhuma repercussão além da parte estética. Eventualmente, a baixa de autoestima ou uma piora de qualidade de vida relacionada a isso. Mas não é uma situação orgânica perigosa. As veias calibrosas, aquelas que têm mais de 4 milímetros, a gente consegue palpar, elas fazem volume. São varizes ou microvarizes. Aí existe um risco de você traumatizar e ter um sangramento externo, ou após um traumatismo ter uma flebite, que é uma inflamação. Fica dolorida que nem uma unha encravada, vermelha, quente, inchada, e qualquer toque é muito doloroso. Nossa, deve doer muito, né? O pessoal se queixa bastante. Olha, falando disso, a Maria da Glória Gonçalves, aqui de Campinas, ela pergunta o que acontece quando as varizes estouram e causa hemorragia. Como é que é esse... O que acontece no nosso organismo para que chegue a isso e o que deve ser feito? As varizes, elas não existem, em algum momento elas passam a existir, e a história natural delas é lentamente crescer. Elas não vão parar de crescer enquanto a gente mantiver as varizes no nosso corpo. Então, a partir de certo tamanho, vale a pena a gente pensar em fazer um tratamento para remover essas varizes. Uma variz que vai crescendo, crescendo, crescendo ao longo do tempo, em algum momento ela pode realmente sangrar. E o sangramento pode levar a risco de vida, porque você pode ter uma anemia aguda, um choque hemorrágico, hipotensão. Há poucas semanas atrás atendemos no hospital da PUC uma paciente que tinha uma varize que todo dia sangrava um pouquinho, um belo momento ela perdeu a consciência e foi levada ao pronto-socorro. Nossa, por conta disso? Com anemia, precisando de transfusão sanguínea e tudo mais. Muito bem, doutor. Mas como é que a pessoa em casa tem esse termômetro para saber, olha, preciso fazer uma cirurgia? Ou como é que ela se dá conta que já não é mais um vasinho só? É o tamanho, a espessura? Normalmente, o paciente portador de varize, ele sabe que tem ou é alertado pela própria família. Alguém olha na perna dele e fala assim, veja bem, você tem uma varize. Se essa varize incomoda ou não, é muito subjetivo do paciente, mas vale a pena ele consultar um médico, uma avaliação especializada para
para demonstrar assim, a gente conseguir quantificar o tamanho, o porte dessas varizes e qual o risco que ele tem de ter uma complicação. Como é que ocorre o tratamento? Medicação, tem as meias de contenção, como é que é isso? Para cada caso é um tratamento? É difícil a gente generalizar, mas todo paciente portador de varizes, a gente costuma recomendar uma meia elástica e uma medicação com o objetivo de aliviar sintomas. É muito comum pessoa com varizes queixar de dor, inchaço e queimação. Então a gente recomenda meia elástica e medicação para aliviar os sintomas. O sintoma seria a dor. Desconforto nas pernas, as pernas cansadas no fim do dia. Esse tratamento não vai sumir as varizes, não vai conseguir curar, vai conseguir controlar o mal-estar que elas causam. Para varizes muito calibrosas, o tratamento cirúrgico ainda é mais utilizado. Que é a retirada. Faz uma ressecção. O paciente vai ao hospital, recebe uma anestesia, a gente faz microincisões, cortezinhos de menos de meio centímetro e com um ganchinho a gente consegue retirar essas veias. Nossa, não é dolorido isso? Muita anestesia? Não, normalmente é feita com um bloqueio, uma raquianestesia. O pós-operatório é muito satisfatório. A gente costuma prescrever um anti-inflamatório, um analgésico, mas raras vezes você vê alguém se queixando dor no pós-operatório, falando que sofreu demais. Não costuma ver essa queixa. E as meias, doutor? Só para mulher, para homem também? Em que momento pode ser usado? Já no início, quando aparecem as primeiras varizes, você já indica usar? Como é que é? Paciente que tem varizes palpáveis, com sintomas, eu costumo recomendar a utilização das meias. Costumo recomendar que a pessoa use as meias quando vai ficar longos períodos de pé. Quando vai sair para trabalhar, chegou em casa, está tranquilo, ele pode colocar as pernas para o alto, ele pode retirar as meias. Normalmente, quem fica com as pernas para o alto não queixa do desconforto, mas é a minoria da população que tem essa oportunidade. Pois é, e esse hábito também, né? Porque às vezes a pessoa que já apresenta esses sintomas pode se ajudar colocando os pés um pouco para cima, as pernas, né? Causa algum alívio, quando é possível. Quando é possível. Agora, aquelas profissões que as pessoas passam muito tempo de pé. Vamos pegar aí o exemplo de professores, né? Tanto homens quanto mulheres passam por várias horas de pé ou períodos de meia hora intenso. Qual é o calçado mais indicado? Porque o tênis, embora seja confortável, também causa dor. Normalmente, um calçado que não tem um salto muito alto não faz mal. O salto muito alto ele não aumenta a incidência das varizes nem piora a progressão. Mas quando você usa um salto muito alto, você não exercita a musculatura da panturrilha, que funciona como um auxílio para o sangue voltar ao coração. Então, a pessoa que fica com um salto alto, ele não flexiona, não faz a dorsoflexão da panturrilha. Isso aí causa um acúmulo de líquido na panturrilha e a pessoa sente mais sintomas, mais desconforto no final do dia. Então, as mulheres, tá aí, olha, por que a gente sente tanta dor na perna, né? Mas e no caso dos homens, por exemplo, que a maioria usa tênis e se queixa de muita dor ou no pé ou nas pernas? É muito frequente o paciente ser portador de uma fasciite plantar, uma alteração osteomuscular ou até reumatológica no pé ou no tornozelo, causando sintomas de dor. O sintoma de dor no pé especificamente não é algo frequente nas doenças circulatórias. Toda vez que chega um paciente com essa queixa, a gente examina e sugere que ele procure um colega ortopedista que entenda muito do pé e tornozelo, porque normalmente ele tem uma alteração osteomuscular do pé. Já não tem a ver com problema vascular. Normalmente as dores urinvasculares atingem muito a panturrilha. Tá certo. Olha, a Ivone Sanini, de Ipumirim, Santa Catarina, fala o seguinte: tenho 48 anos, peso 132 quilos, tenho problema vascular, que é a varicose, e problema venoso com feridas abertas. Já se tratou com vários médicos e não teve solução. O que você acha dessas feridas? O que você orienta ela nesse caso? Eu não conheço a paciente, mas assim, me parece que assim, com 130 quilos, a menos que ela seja uma mulher muito alta, ela deve sofrer um problema de obesidade. E a obesidade está intimamente relacionada à evolução da doença venosa. Então, quando a pessoa perde peso, se for possível, certamente ela vai ter benefício em relação a isso. Recomendações, mas assim, a compressão costuma ser eficiente para cicatrizar as varizes, só que ela é desconfortável e muitas vezes o paciente foge do tratamento pelo desconforto de ter algo comprimindo a perna dele o tempo todo.
Então a gente percebe que a pessoa usa a meia elástica ou o curativo compressivo até cicatrizar. No primeiro dia que fechou a ferida, ele abandona o tratamento e na segunda semana seguinte abre novamente a ferida. Porque também é desconfortável, né? Sim. Imagino. Grande parte dos pacientes para qual a gente recomenda o tratamento compressivo queixa de desconforto durante o tratamento. É frequente essa queixa. Mas é necessário. Sim, necessário. Então, nesse caso específico da Ivone, teria que ter uma preocupação aí com a questão do peso e Sim. o que mais, já que essas feridas estão abertas já? Bom, vale a pena uma avaliação do sistema circulatório dela, saber se existe alguma obstrução arterial causando uma piora desses sintomas ou, eventualmente, o padrão das veias dela. Se ela tiver uma grande veia safena, que é uma veia importantíssima, insuficiente, dilatada com refluxo, talvez, tratando essa veia safena, possa acelerar a cicatrização da úlcera. Entendi. Mas aí também é todo um quadro, né, doutor? É o peso, é a alimentação, É difícil fazer uma recomendação para um paciente sem examiná-lo. Não devo fazer isso. Mas, de maneira geral, então, fazer uma consulta médica, fazer uma avaliação mais completa. Sim, um acompanhamento médico, né? Ela tem que se tratar. Isso aí. E será que a varíola tem origem genética? Olha, se tiver, muita gente vai ter problema, porque já tem avós ou pais que podem ter essa doença. Nós vamos para um rápido intervalo, mas olha, liga, participa, envia sua pergunta sobre esse assunto, conte pra gente se alguém da sua família está passando por isso. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já.